E a última... Saideira então, vou fazer a saideira. Fico feliz de ver o pessoal, muita gente me chamando e muitos colegas discutindo entre si. Talvez essa é a melhor discussão. Porque quando tu me chama e eu vou lá e te explico, às vezes mesmo estando errado, tu acaba convencido pelo raciocínio. Quando tem dois colegas discutindo, né, putz, o crescimento é de ambos os lados. E um está duvidando do outro, um querendo convencer o outro do próprio raciocínio. E aí é nessa hora que às vezes o teu raciocínio está falhando. Né? Então a gente cresce muito nesse momento. Parabéns. Olha só, para finalizar esta bela manhã, esse friozinho, uma delícia para dar aula. Lá na página 22, a questão 3. Essas questões onde ele coloca restrições nas possibilidades, elas são mais delicadas de trabalhar. Determine a quantidade de números inteiros formados por 3 algarismos distintos. Eu já preparo a casinha. 3. Escolhidos dentre 1, 3, 5, 7 e 9. Eu tenho 5 caras e vou escolher 3. Tem cara de arranjo isso. A ordem importa. E que são, aqui é que dá o detalhe, ó. Maiores que 200, menores que 800. Poxa, gente, eu sei que o número 100 e poucos é menor que 200. Eu sei que o número 900 e pouco é maior que 800. Tu vê, ó, se tivesse o número 8 ali, cara, é que ia dar mais dor de cabeça. Certo? Porque, aliás, 8 e uns quebradinhos, né? Tipo 850 e poucos. Certo? Até poderia ser 800 de repente, mas 850 e poucos não poderia. Daria muito mais dor de cabeça. Para evitar essa dor de cabeça, o cara tirou o 8 e tirou o 2 também. Só ficou os ímpares. Poxa, peraí. Então eu só tenho quantas possibilidades ali para o primeiro caso? O 1 não pode porque dá 100 e poucos. O 9 não pode porque dá 900 e poucos. Sobrou o 3, o 5 ou o 7. 3 possibilidades vezes. Se eu quiser continuar usando o princípio fundamental da contagem, pode. Eu tinha 5 elementos para escolher. Um já foi escolhido. Sobraram 4 possibilidades. Vezes 3 possibilidades. Ficou bem prático de fazer. 3 vezes 4, 12. Vezes 3, 36 possibilidades. Para alguns alunos eu falei o seguinte, ó. Tem 3 possibilidades para o primeiro número. E já que eu usei um deles, sobraram 4 números para organizar em 2 posições. Isso é arranjo de 4. 2 a 2, 4 fatorial. 4 menos 2 fatorial. Isso vai dar 4 vezes 3, né? 4 vezes 3, 12. Que era o 4 vezes 3 que estava aqui, ó. Por isso, mais uma vez, lembrando. Ou usar arranjo, ou usar o princípio fundamental da contagem, dá praticamente no mesmo. 12 vezes 3, 36. Muito bem. O que sobrou, como a gente sempre faz, né, é tarefinha. E eu quero só comentar dar uma dica para vocês, lá na página 25, tanto a questão 3 quanto a 4, tá? Como é que a gente faz para formar a diagonal de um sólido geométrico? A gente tem que pegar um vértice e conectar com outro vértice, né? Concordam comigo? Quando eu vou formar uma diagonal, a ordem que eu ligo os vértices forma uma diagonal diferente? Ou seja, ligar aquela diagonal a essa, vai formar uma diagonal. Desculpa, ligar aquele vértice àquele outro lá, vai formar uma diagonal. Se eu ligar no sentido oposto, pegar aquele vértice e conectar aquele outro, forma uma nova diagonal? Não. Nesse caso, a ordem não importa. Se a ordem não importa, trata-se de uma combinação. Combinação do número total de vértices agrupados 2 a 2. Concordam comigo? Para formar uma diagonal, tem que ligar 2 vértices. O problema da questão, na página 25, questão 3 e 4, é que numa delas ele fala lá do icosaedro. Eu mal e sei que icosaedro tem 20 faces. Imagina se eu vou decorar o número de arestas ou vértices que ele tem. Nunca. Ou seja, antes de tu sair calculando a combinação do número de vértices agrupados 2 a 2, tu tem que descobrir o número de vértices. E para isso tu vai usar a relação de Euler, lembra? Ou Euler. Que é, como é que é mesmo? É V mais F igual A mais 2. Então tem todo um raciocínio bonito por trás da questão antes de ir para a parte da combinação. Outro detalhe. Quando tu fizer a combinação dos vários vértices agrupados 2 a 2, tu vai estar calculando já embutido nisso as arestas. Porque as arestas estão conectando os vértices 2 a 2, não estão? Ou seja, para calcular o número de diagonais, tu vai ter que subtrair desse total as arestas.
que não são diagonais, são arestas. Então é uma questão top. A dica está dada. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Podem arrumar o material. E amanhã estamos juntos.